Relação ao todo também, falamos sobre frações equivalentes, frações próprias, frações impróprias, e a gente continua hoje falando de fração, mas um detalhezinho super interessante, que é a ideia da simplificação de fração. Mas antes, vamos dar uma olhadinha aí nas nossas habilidades de hoje. Vamos lá. Então, as habilidades de hoje são EF05MA03, que é identificar e representar frações menores e maiores que a unidade, associando-as ao resultado de uma divisão ou à ideia de parte de um todo, e utilizando a reta numérica como recurso. E a habilidade EF05MA04A, identificar diferentes escritas nas representações fracionária e decimal, com apoio em representações gráficas, identificando as frações equivalentes. Os objetos de conhecimento, representação fracionária dos números racionais, reconhecimento, significados, leitura e representação na reta numérica, além da comparação e ordenação de números racionais na representação fracionária e decimal, utilizando a noção de equivalência. Nossa, falando assim parece um montão de coisa, né, Osmar? Verdade, né, Tony? Um mundo de coisa, né? Leitura. Mas, ó, é bem tranquilo, tá? A gente vai começar, como tinha que começar logo cedinho, já pensando em tomar o café da manhã, a gente vai falar de bolo, Osmar. De novo? Você percebe que eu gosto de falar de comida quando eu tô falando de fração, né? Poxa. E ajuda bastante, né? Verdade. Então vamos começar com uma historinha bem bacaninha aí, ó. Na tela aí, olha só. Após cortar um bolo em 15 pedaços iguais, Marta decidiu que daria 9 pedaços para a vizinha que veio visitá-la. Ela foi bem bacana aí, viu, Osmar? Foi, né? Ela dividiu o bolo em 15 pedaços iguais, e desses 15 pedaços iguais, ela separou 9 para a vizinha, né? Uhum. Qual fração representa a quantidade de bolo que Marta deu para a sua vizinha? Olha, Vamos que fazer o legal. seguinte, Osmar, eu vou dar um minutinho pro pessoal, ó, vou Sim. deixar o texto na tela aí. Manda pra gente aí. Qual é a fração que representa a quantidade de bolo que Marta cedeu, né? Deu para a sua vizinha? A gente volta já já. Oi, Tony. Retornamos aqui com as interações. Professora Elaine, lá da escola Esther Frankel. Os alunos dela, segundo ela, estão ligadinhos aqui nas aulas de matemática do Centro de Mídias, acompanhando as nossas aulas. Professora Josiane mandou um bom dia e a resposta, 9,15 avos, tá ok? Professor Antônio, seu xará aí, Olha né? que beleza. 9,15 avos ou 3/5, já que as frações são equivalentes, Tony. Pessoal dando bom dia também. Para finalizar lá, a professora Catleia, diferente, né? Dando bom dia e mandando, né? Ela está lá na escola Barnabé, lá em Santos. 9,15 avos também. Obrigado a todos que participaram, tá aqui com a gente. Muito bem. E é isso mesmo, né, Osmar? Olha só. Se a gente colocar, né, fazer esse desenho do bolo aí, ó. Olha lá, o bolo, né, dividido em 15 pedaços iguais. E desses 15 pedaços iguais aí, ó, eu acho que esse bolo é de cenoura, viu, Osmar? Só que eu pintei ele de laranjinha aí, né? Bom. E desses 15 pedaços eu pintei 9 pedaços aí representando, né? Sim. Um bolo numa forma quadrada, né? Muito mais fácil de representar aí pra gente, Sem né? Então, a fração que representa é o 9,15
avos. E uma coisa que é bastante interessante, né, Osmar? Que teve algumas pessoas que responderam aí 3/5 também, né? E é justamente nesse ponto que nós queremos chegar, né? Como é que a gente identifica esses 3/5, né? Ó, dá uma olhadinha novamente no bolo, ó. Agora dei até uma dica aí, você viu, ó? Que eu dei uma reforçada nas linhas de grade aí, e aí o bolo tá diferentão aí, tá vendo, Osmar? Sim. Olha só. Reforçou, né? O que a gente pode fazer nesse caso? Como o 9 e o 15 são múltiplos de 3, nós podemos dividir tanto o 9 quanto o 15 por 3. E ficaria dessa forma, né? Olha lá. Sim. Dividido por 3, tanto o 9 quanto o 15. E aí o 9 dividido por 3 vai dar 3. E o 15 dividido por 3 vai dar 5. E aí vai se transformar na fração 3/5. Ok. Certo? Certo. Essa ideia, Osmar, ó, 3/5 e 9/15 é aquela ideia que nós já havíamos visto, né? De frações equivalentes. Né? Então, o 3/5 e o 9/15 são frações equivalentes. Dá uma olhadinha na tela novamente, mais uma vez. Olha como ele estava dividido. Ó. Ele estava dividido em 15 partes. Das 15 partes, eu tirei 9. Simplificando a fração, ficou 3/5. Olha como é que o bolo fica. Olha lá. O bolo fica dividido em 5 partes iguais. E dessas 5 partes, eu tomei 3 partes. E a gente percebe, né, que a parte pintada do bolo é do mesmo tamanho da parte pintada anterior. Ó, eu voltando, ó. Ó, antes estava assim, ó, em 15 pedaços, ó. E agora está em 5. Olha que mas legal. a parte pintada corresponde ao mesmo tamanho. Ó, voltando de novo, ó. Ó. Volta, ó. Olha que bonitinho ficou Legal. essa animação, hein? Olha que beleza, né, gente? E é bem tranquilo, muito fácil de entender aí no caso. É óbvio, né, pessoal, que quando nós estamos simplificando uma fração, é uma questão muito intuitiva também, porque nós podemos simplificar essa fração de várias formas diferentes, né? Nós podemos simplificar essa fração já dividindo ela por um númerozão bem grandão e a gente já acaba com a simplificação. Ou então, Osmar, a gente pode fazer várias divisões seguidas. O importante é que nós temos que dividir a parte de cima e a parte de baixo sempre pelo mesmo valor. Ó, vou tentar ser mais claro ainda. Você tem uma fração grande. Você não pode dividir o número de cima por 3 e o de baixo por 5. Ou você divide os dois por 3, ou, dependendo aí da situação, dividir os dois por 5, tá certo? E a gente vai fazer essa divisão até cessar as possibilidades, até não dar mais para dividir. Certo, Osmar? Certo. Aí chegou no 3/5, não tem mais o que fazer, né, Não Tony? tem mais o que fazer, porque nem o 3, nem o 5 possuem divisores comuns além do 1, né? Porque se eu dividir por 1, não muda nada, né? Continua sendo 3, continua sendo 5, tá bom? Vamos ver mais uma? Olha lá. Então nós tínhamos aí o 9/15, que virou 3/5, né? Esse 3/5 aí, ó, as duas frações como representam a mesma parte de todo, assim como eu havia falado, né? São frações equivalentes. E aí nós temos aí o 3/5, né? Que é a forma mais reduzida possível, né? Que nós chamamos de fração irredutível, que foi o que você comentou, né, Osmar? Perfeito. Até não dá mais para dividir, né? Essa ação tem o nome de simplificação de frações, né? Que é dividir os dois valores pelo mesmo número até não dar mais para dividir. Vamos lá. Olha só essa fração aí, Osmar. Que grande que ela é, tá vendo? Nossa. 40/60. E a gente pode simplificar, Osmar, essa fração. Então, na hora de simplificar, não importa quais números você vai usar. O que importa, na verdade, é que o de cima e o de baixo tem que ser pelo mesmo valor. Sim, Tony. Então, vamos lá. Olha só. Eu vou dividir pelo mais fácil aí, tá? Eu vou dividir tanto o 40 quanto o 60 por 10. Porque está muito evidente, viu, Osmar? Como os dois números são terminados em 0, eu posso dividir por 10. Boa. Então, olha lá. 40/60 dividido por 10, perceba que eu dividi em cima por 10 Sim. e eu dividi embaixo por 10 também. Tem que ser sempre o mesmo número, né? E eu Certo. vou repetir bastante vezes isso para você não esquecer, tá bom? Então, 40 dividido por 10 dá 4 e o 60 por 10 vai dar 6. Então, olha aí o resultado. Ficou 4/6. Certo. Só que
eu ainda posso dividir, Osmar. Ainda dá. Não é uma forma irredutível, né? Porque tanto 4 quanto 6 ainda pode ser dividido por 2. Sim. Então eu vou dividir por 2 em cima e embaixo também. Agora sim, Osmar, olha lá. Perfeito. 2/3. Agora, esse 2/3 é a forma irredutível, porque não dá mais para dividir por número nenhum, né? Olha só, essa mesma fração 40/60, eu posso dividir de uma forma diferente também. Ah, é? Olha só, 40/60 eu poderia dividir direto por 20. Ah, que legal. E aí eu ia chegar também nos 2/3, né? Então eu posso dividir de várias formas. Eu posso dividir de pouquinho até não dar mais para dividir, ou então já posso pensar num número bem grandão e dividir já de uma vez. E aí eu reduzo a quantidade de divisões também. Beleza? Ô, Tony, o professor André aqui falou que se a gente pode cortar o 0 direto também, né? Também, né? Pode, que é a mesma coisa que dividir por 10. Qual que é o nome do professor? André. É isso aí, André. Muito bem colocado. Obrigado pela participação, né? Toda vez que nós temos frações terminadas com um 0 em cima e um 0 embaixo, você pode cortar assim, né? O 0, ó, vou até voltar aqui, ó. Olha só como é que ficaria, né? Deixa eu só colocar a caneta aqui, olha lá. Que toda vez que a Alessandra está aqui, eu esqueço de colocar a caneta. É emoção, Alessandra. Olha lá, eu posso cortar o 0 com o 0 e ter aqui, ó, o 4/6, assim como o professor André falou. Muito bem colocado. Só que aí, né, Osmar, eu posso dividir mais uma vez por 2 também, né? Ainda não se tornou irredutível, né? É, para ficar irredutível, né? Porque eu tenho que dividir até não dar mais para dividir. E aí vai ficar o 2/3 que a gente já tinha comentado. É verdade. Beleza? Se cortar o 0, a gente sempre fala, mas na realidade é uma forma rápida e simples, né, de simplificar por 10 também. Se tivesse 2 zeros, né, Osmar, em cima e embaixo, eu podia cortar os 2 zeros, tanto do numerador quanto do denominador. É fácil, né, simplificar a fração, não é? Vamos ver então? Ó, vou trocar aqui, ó, lembrando, né, que numerador, número de cima, e o denominador, número de baixo, deve ser dividido pelo mesmo valor. Deixa eu apagar aqui, né, para não ficar bagunçada a telinha para você, tá bom? Vamos lá, então. Então, agora, nessa atividade 2 aí, Osmar, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever essa fração na forma irredutível por meio da simplificação. Olha só, lembrando que todas as vezes que nós simplificamos uma fração, nós temos como resultado uma fração equivalente, viu, Osmar? Viu, jovem? Presta atenção, hein? Divide aí até não dar mais para dividir e você vai obter uma fração equivalente num valor reduzido que nós chamamos de fração irredutível. Eu vou dar para vocês aí, ó, 2 minutinhos e a gente volta já.
Tony, retornamos aqui com as interações, tá? A professora Ana Angélica, lá com seus alunos lá dos sextos anos A, B e C, lá da escola de Norá Silva dos Santos, lá em Cananéia. Olha, litoralzão, né? Cananéia é um lugar muito bom, muito bonito. 3/4. Obrigado a Ana Angélica. Professor Antônio, seu tocaio. Sabe o que é tocaio? Tocaio. Tocaio é a expressão que significa, né? Onde eu me chamo Caio, você se chama Caia. É verdade, verdade. Tocaio é homônimo, Tony. 3/4. A resposta lá dos alunos do professor Antônio, lá da escola Padre Clemente, lá de São José do Rio Preto. Obrigado, Antônio. Tá? Professor Marcel, é isso. Marcel, lá da Escola Estadual João Silva, lá no Capão Redondo. Os alunos do sexto A, B e C, lá que estão com o professor Marcel. A letra, não tem letra, né? Sextos A, B, C e D, tá? Resposta 3/4, Tony, já na fração simplificada. É isso. Valeu, pessoal. Aí. Obrigado. E realmente, né, tá corretíssimo, né, Osmar? Então, se a gente fizer a simplificação corretamente dessa fração, nós teremos aí o valor 3/4, né? Numerador igual a 3, denominador igual a 4. Vamos conferir? Vamos lá. Olha só. Então, fazendo aí a divisão, né? Eu posso dividir por 2, e aí eu vou ter 12/16, né? Dividindo tanto em cima quanto embaixo por 2. Eu vou dividir mais uma vez por 2, né, Osmar? Porque ainda dá, né? Então, olha só. Mais uma vez por 2, e aí eu vou ter 6/8. Mas ainda dá para dividir, Osmar. Dá? Dá para dividir. Olha lá, por 2 mais uma vez, nós vamos ter aí o 3/4. E a nossa intérprete pode ficar tranquilo, porque o número não vai atropelar ela. Parou aí mesmo no 3/4, bem justinho, né? É verdade. Muito bem. Mas a gente podia fazer de uma forma diferente, né, Osmar? Em vez de a gente dividir por 2, por 2, por 2, por 2, a gente podia fazer uma divisão só. Deixa eu só ver como é que está na próxima tela. Não. Eu vou voltar. Olha o que eu poderia fazer, Osmar. Eu poderia vir aqui, ó, e dividir por 8 de uma vez, né? Também funciona muito bem, né? Lembra, né? Se a gente vai fazer a simplificação e a gente usa o maior número possível, a gente já simplifica muito mais rápido, né? Então, 24 dividido por 8 é igual a 3. E 32 dividido por 8 é igual a 4. Note que nós fizemos de uma forma diferente, nós utilizamos o número maior, mas o resultado final tem que ser o mesmo, Osmar. É verdade. Mais tarde isso vai ter um nome específico, né? Um máximo divisor comum. Seria um máximo divisor comum, que a gente vai ver mais à frente, tudo né? é seu tempo, Por né? enquanto a gente está vendo aí as nossas habilidades do 5º ano, mas você vai ver essa ideia aí, né? Do máximo divisor comum. Vamos para uma próxima? Olha lá, bem bonitinha agora, deixa eu só passar aqui as respostinhas. Pronto, próximo quadro. Olha lá. Atividade 3. Qual das frações abaixo corresponde à forma irredutível de 18/24, né? Você vai assinalar qual das alternativas aí representa a forma irredutível. Lembrando, né, que forma irredutível é quando não dá mais para dividir, tá? A gente dividiu até o final e não dá mais para dividir. Um minutinho, Osmar, será que dá tempo? Um minutinho? Tempo, sim. Um minutinho, vamos lá, a gente volta já, em um minutinho. Tony, retornamos aqui com as interações, né? Hoje é o dia dos homônimos, então, a professora Alessandra mandou a resposta aqui da Isabela Rodrigues, e ela está falando que a letra C, e ela está lá na escola Doutor Celso Gama. Obrigado, Alessandra, obrigado
A Isabela também, tá? O professor João Batista está aqui com o Matheus, e o Matheus colocou assim, eu acho que é a C. Ele acha que é C? Acha. Olha aí. Literalmente que tá. Aluna Maiara, 3/4. E a Maiara, tá? Ela tá lá com a professora Celina, lá da Escola Estadual Faustina Pinheiro Silva, PEI, lá de São Bernardo do Campo. Obrigado a todos pela participação. 3/4, Tony. É isso. É isso aí. Então, garotinho aí que falou eu acho, você achou certo. Matheus, achou certo. É isso aí, o Matheus, né? É isso aí, Matheus, tá perfeito, parabéns. É isso mesmo, tá? Ó, rolou aqui uma coincidência, né, Osmar? O exercício anterior deu 3/4 também, né? Sim. E nesse daqui também vai dar 3/4, né? Alternativa C. Mas, ó, não esquece, tá bom? Foi só uma coincidência, tá bom? Sim. Não é sempre que você vai simplificar e vai dar 3/4, tá? Beleza. É porque a fração anterior e essa fração, né? A fração anterior era o 24/32, né? E esse daqui é o 18/24. As duas frações são equivalentes, né, Osmar? É isso aí. Por isso que a simplificação acabou gerando um valor igual. É verdade. Isso é muito bacana. Só complementando, a aluna Maiara, lá da PEI Faustina Pinheiro Silva, lá de São Bernardo, está com a professora Celina. Okay? É isso aí, muito bom. Um grande abraço aí, professora Celina. E o nome da aluna qual é? Maiara. Maiara, um grande abraço para você também. Valeu. Ó, vamos lá. Mais um exercício, mais uma atividade. O que que diz aí, ó? A professora Sônia entregou para os estudantes uma folha de papel sulfite e pediu a eles para pintarem uma parte da folha. Observe como alguns estudantes resolveram, né? Então, essa daí é uma questão que está no caderno de atividades, né, do aluno. Tá, página 60, né? Então, o que é para a gente fazer? Para escrever as frações correspondentes a cada partezinha que os alunos representaram aí através da pintura, tá certo? Um minutinho, não, acho que é muito tempo, né? Um minutinho, vamos lá. Um minuto a gente volta já já e a gente já retoma. Vamos lá. Tornamos aqui, Tony, os alunos da professora Luzia Maria, tá? Meio, 2/4 e 4/8, tá? Lá da Escola Estadual Jardim Tangarás, lá em Bauru. Obrigado a todos. Isso aí. É muito bem. Então, olha lá. Colocando já a resposta, nós temos aí, ó, 1/2, 2/4 e 6/8, né? Então, já indo direto ao ponto, pessoal, dá uma olhadinha. Perceba, né, que as três folhas possuem o mesmo tamanho e mesmo elas estando divididas em partes diferentes, a parte pintada é do mesmo tamanho, viu, Osmar? Corresponde à metade da folha, né? Boa. Então, em todas elas, a representação é igual a meio, né? Olha, qual deles pintou a maior área da folha? Nenhum deles, né? Os três pintaram a mesma parte da folha, só que de uma divisão diferente, né? Então, eles pintaram a mesma área da folha, porque as frações meio, 2/4 e 4/8, elas são frações que são equivalentes, né? Existe outra fração, Osmar, que seja equivalente a essas apresentadas? Sim. Sim, um monte, né? Muitas. Temos uma infinidade aí, né? Olha só, entre elas, nós temos o 3/6, nós temos o 5/10, o 12/24, o 45/90, isso só para dar alguns exemplos, né, Osmar? Sim. Então, todas essas frações que eu coloquei aí no quadradinho, no retângulozinho roxo, todas elas representam metade do todo, né? Muito tranquilo, muito fácil, muito tranquilo mesmo. Então, ó, lembra o seguinte, quando essa aula acabar,
vai subir a tarefa lá, né? Você procura lá em turmas, procura a sua turminha, acha a atividade da aula de hoje e responde essa atividade, né? Essa tarefa. Lembrando que essa tarefa vale presença, né, Osmar? Sem dúvida. É isso aí. E uma dica é não deixar acumular, né, Tony? Não deixa acumular, né? Deixar para fazer tudo de uma vez, depois você vai acabar se perdendo, não tendo tempo para fazer tudo isso. Tá certo, pessoal? Gente, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Amanhã a gente continua falando de frações. Um bom dia para vocês, um bom dia, Osmar, para você também. Bom dia a você, Tony, e a todos que nos acompanharam. Até a próxima. Tchau, tchau.